Gênesis 13, 14 a 18. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: erga agora os teus olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque a terra que tu vês, para sempre eu te darei e a tua semente. Eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, e também poderá contar a tua semente. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Maré, que é em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque vivemos um país onde temos liberdade de cultuar livremente, onde podemos sair das nossas casas com as nossas Bíblias e nos dirigir a um lugar de adoração com liberdade. Te agradecemos por essa possibilidade e queremos que o Senhor nos faça entender que essa liberdade traz também para nós responsabilidades, que possamos entender o teu chamado para as nossas vidas e que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. O texto é uma continuação, né? A gente já está uma continuação daquilo que vem acontecendo na vida de Abraão. No capítulo 12 ele recebe um chamado de Deus para sair da sua terra e para um lugar que ele não conhecia, mas com uma promessa de Deus, de que Deus o abençoaria e o lugar onde tocasse o pé seria próspero, tanto ele como aqueles que estavam com ele. Há uma promessa também de, a partir da sua semente, uma grande nação surgir. E Abraão sai, e a gente acompanha a trajetória de Abraão. Ele chega em um lugar e Deus começa a abençoá-lo, de modo que tudo aquilo que ele tocava era multiplicado, não só ele como o seu sobrinho Ló. E chega um momento, né, dessa caminhada, que essa multiplicação foi tão grande que começou a haver uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles começaram a dividir o mesmo espaço e não havia mais espaço para o gado de ambos. Então Abraão chama o seu sobrinho e lhe diz: escolhe um lugar, você vai para um lugar e aquele lugar que você foi, eu irei o lugar contrário. Tamanha era a bênção que havia acontecido com ele, e assim o acontece. E esse texto que nós lemos é após essa divisão, e aí após a saída de Ló, o Senhor vem e encontra Abraão com a cabeça baixa. E aí eu fiquei pensando o que havia acontecido para Abraão, que estava sendo tão abençoado a ponto de ter de mudar de lugar, fizesse com que naquele momento ele estivesse com a cabeça baixa, porque geralmente nós nos colocamos nessa posição quando estamos pensativos, ou quando estamos passando por alguma situação que não entendemos, ou como se a situação que a gente está vivendo não é aquela que queríamos, porque diante de tamanha bênção, de ser tão abençoado, Abraão ainda não estava satisfeito a ponto de estar cabisbaixo e pensativo. Talvez seja porque aquilo que ele tinha visto era prosperidade econômica, prosperidade financeira, mas havia uma parte daquela promessa que ainda não havia sinais de que a partir da sua vida a sua geração seria multiplicada, porque a partir da história dele, outros povos seriam alcançados. Talvez fosse isso. E enquanto eu estava lendo esse texto, já há algumas semanas, eu acho que essa campanha de missões mundiais me tem feito refletir sobre a minha vida e sobre aquilo que eu tenho feito no reino de Deus, e a insuficiência de tudo aquilo em relação ao tamanho desse chamado. E aí às vezes eu fico pensando, igual a Abraão, apesar de ser tão abençoado,
apesar de ser tão bom estar aqui, nesse espaço de templo tão bonito, tão aconchegante, com o Ministério de Louvor que canta músicas que nos inspiram, que nos tocam, às vezes isso não é ainda suficiente. Às vezes tenho a impressão que falta alguma coisa. Há um chamado maior para a minha vida, há um chamado maior para a vida da nossa igreja. Vivermos num país livre, isso é muito bom. Temos a possibilidade de estarmos como famílias aqui, sem termos que estar nos escondendo, isso é maravilhoso, mas traz para a gente também a consciência de que precisamos querer mais do que só estar aqui. É necessário que essa fé que nos move faça com que haja um impacto maior na história da vida das outras pessoas. Será que só estar aqui uma vez por semana para cultuar a Deus nesse espaço tem sido suficiente para você? Será que a nossa fé ou o chamado de Deus se resume a só essa situação? Eu estava ouvindo uma missionária, ela contou a história de um missionário num lugar distante do nosso, onde a fé cristã não é permitida, um homem que vivia grandes tribulações. Um dia encontrou a palavra, e aquela palavra entrou de forma tão profunda naquele homem, que ele não conseguia parar de compartilhar a sua fé. O impacto desse encontro com Jesus mudou a história da vida da sua esposa, dos seus filhos, e a comunidade onde ele vivia, de modo ainda a não poder celebrar a Deus de modo ao vivo, ou tendo que se esconder. A comunidade foi impactada por o trabalho daquele homem, e ele não conseguia parar de compartilhar aquilo que tinha sido o seu encontro com Deus. Mas como eu disse, essa comunidade era uma comunidade avessa à fé cristã, e aí os seguranças daquela cidade um dia o pararam e disse: olha, nós não queremos mais que você fale do Cristo, nós queremos que você pare, e preste atenção, aquilo que nós queremos dizer a você é que essa conversa não é uma conversa simples. Se você não parar, sua família, sua esposa e seus filhos correm perigo. Pare. Esse homem vai para casa e junta a esposa, os filhos, e compartilha aquilo que ele tinha ouvido daqueles homens. E aí, diante de tudo aquilo que ele colocou, mas em relação àquilo que o Evangelho tinha feito nas suas vidas, eles decidem: nós vamos continuar pregando o Cristo. E ele continuou, mesmo depois da ameaça. Alguns dias depois, ele vai saindo de casa, um carro para, dois homens saem armados, colocam um tecido no seu rosto, jogam ele na mala daquele carro e partem. Ele está preso no porta-mala de um carro, eles vão para um deserto, e depois de 1 hora andando, eles abrem, e quando ele é tirado daquele carro, tiram aquele pano do seu rosto, ele vê que está num lugar deserto, não há casas, não há como pedir ajuda. E aqueles homens fortemente armados dizem a ele: nós avisamos a você, nós dissemos a você para parar de pregar sobre o Cristo, você não entendeu, nós não queremos esse Cristo, nós não queremos que você fale, mas você não entendeu, você vai morrer. Deram a ele uma pá e disse: cave, assim que você terminar de cavar a sua própria cova, você será morto. Aquele homem começa a cavar, e ele é um homem assim como nós, e ele sente medo, porque a morte está próxima, e ele começa a cavar, e enquanto ele vai cavando, ele vai pensando na sua esposa, nos seus filhos: será que eles vão saber aquilo que aconteceu comigo? Será que eles vão conseguir entender que eu continuei firme naquilo que ele acreditava, que o Cristo era a razão da minha vida? E ele, com medo, continua cavando. Ele começa a lembrar da comunidade onde ele compartilhava a sua fé. Será que os meus irmãos vão entender? Será que eles vão saber o que aconteceu comigo? Será que eles vão continuar crendo mesmo em meio a esse sofrimento? E ele começa, mesmo com medo, cavando a sua própria cova. Num determinado momento ele olha e diz: Deus, tira esse medo do meu coração. Não deixe que esse medo me impeça de continuar sendo firme. E depois dessa oração, ele ergue a cabeça, e ele tem uma visão do Apocalipse.
do Deus que está num trono para recebê-lo. E aquilo era tão real que ele começa a dizer: Senhor, que bom que o Senhor veio, eu estou indo. E de um modo sobrenatural, aquele homem começa a cavar agora com uma rapidez e dizendo: Senhor, que bom que o Senhor veio. E aqueles homens que estão ali não conseguem entender, e ele continua cavando e cavando, como se a razão da sua vida fosse cavar aquela cova para que pudesse se encontrar com o seu Senhor. Ele termina a cova, se dobra de joelhos e espera o tiro. O tempo passa e o tiro não vem. Então ele se levanta daquela cova, encontra os dois homens de joelhos. Quem é esse Cristo? Quem é esse Cristo que faz com que você cave a sua cova com tanto desejo? Queremos conhecer esse homem. Ele sai e prega o evangelho e volta, entendendo que aquilo que Deus lhe chamou era maior. Erga os seus olhos. Aquilo que Deus nos chama é muito mais do que nós estamos vivendo. Deus nos chama para viver o extraordinário com Ele, para estarmos onde Ele quer que Ele esteja. Quando Ele diz para Abraão: levanta os olhos, Ele está indo além de uma posição física. Ele está dizendo: Abraão, levante os olhos e veja aquilo que eu tenho para você. Tenha a visão do reino, tenha a visão de uma causa. Olhe para o distante e veja a promessa que eu fiz. Abraão, aquela promessa que eu fiz para você ainda está de pé. Filhos que serão como a areia de um deserto. Mais na frente ele vai dizer que essa promessa para Abraão, reforçando novamente: olhe para as estrelas, veja, vê se você consegue contar. É isso que eu quero fazer através da sua vida, Abraão. Erga os seus olhos. Aquilo que Deus quer que a gente faça é que a gente tenha a visão que Ele tem, aquilo que Ele tem para cada um de nós. O chamado dele é para que a gente erga os nossos olhos e veja aquilo que Deus está vendo, que a gente sonhe os sonhos de Deus, que a gente imagine aquilo que Ele está imaginando, que a gente vá para os lugares que Ele quer que a gente vá. Erga os olhos. Erga os olhos é ter uma visão, ter um lugar onde a gente quer chegar. Esse é o grande chamado de Deus, é o desafio de Deus para cada um de nós. Erga os olhos, porque eu quero que você veja algo especial. Eu quero que você entenda que a sua vida é especial. Eu sei que estar aqui é muito bom, congregar com os irmãos, ouvir as músicas, ter um tempo de paz, com tantos problemas, mas Deus está dizendo para nós hoje: eu tenho muito mais para você. Aquilo que eu tenho é muito mais. Talvez isso implique em você sair do seu lugar, ir para um outro lugar. Talvez implique em você ser um pouco mais ousado em compartilhar. Talvez isso implique em você tirar um pouco do seu tempo de descanso para visitar alguém, para compartilhar a sua fé, o cuidado, a intenção de Deus está presente na vida dos outros. Talvez aquilo que Deus tem para nós é que a gente abra a nossa casa para o nosso vizinho que a gente não conhece. É abrir a nossa vida para alguém que está distante de Deus, é ter a intenção de ver algo mais. Todos nós precisamos de um motivo, uma causa para viver. Mas eu acho que quando Deus nos dá essa visão de algo para viver, nós precisamos entender que nós precisamos ser capazes até de morrer por essa causa. Erga os olhos. Deus está dizendo para cada um de nós: ergam os olhos. Vejam aquilo que eu estou sonhando, aquilo que eu quero que vocês entendam que é realmente, que faz diferença na vida das pessoas. Erga os olhos, não fique de cabeça baixa achando que você não pode, que você não tem conhecimento, que você não tem a intrepidez. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Aquilo que Caio estava falando aqui é isso, não é sobre mim, não é sobre você. É Ele que faz a tragédia nas nossas vidas. Você acha que aquele homem que estava cavando era ele? Não, era Deus dando a visão e a direção para ele. Não é sobre nós, é sobre aquilo que Ele pode fazer às nossas vidas. E a grande pergunta é: como nós temos gastado a nossa vida? Como temos investido? Onde temos colocado a grande missão das nossas vidas, o grande sentido das nossas vidas?
E eu preciso dizer para vocês que eu entendo que nós precisamos ter uma profissão, nós precisamos ter uma formatura, nós precisamos ter casa, nós precisamos ter todas essas coisas. Eu entendo, são coisas importantes. Mas todas essas coisas, elas vão ficar aqui. A única coisa que vamos levar para a eternidade é esse relacionamento que construímos com Deus. E as pessoas que impactamos com a vida dessas pessoas. Erga os olhos e pense como eu tenho gastado a minha vida, como eu tenho investido a minha vida, onde eu colocado todas as minhas forças, onde eu tenho colocado todo o meu tempo. Erga os olhos, porque Deus nos chama a fazer algo mais na vida das outras pessoas. E aí o texto vai continuando e Abraão é chamado, além de levantar os olhos e ter uma visão que era a visão de Deus. O texto continua e diz: olhe a partir do lugar de onde você está, para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul. E aí, Deus, além de chamar Abraão a erguer os olhos e ter uma visão que era a visão de Deus, disse: olha, agora, olha para os lados, olha para todas as direções. Em todos esses lugares, você pode impactar. Em todos esses lugares onde os seus olhos conseguirem ver, é onde o lugar onde você pode estar. Se movimente, vá na direção que Deus tem colocado para você. Não se conforme em estar onde está. Erga os olhos e veja até onde a sua visão é capaz, porque é nesses lugares que eu quero que você faça a diferença. É nesses lugares que eu quero que você transforme essa situação. E aí, enquanto eu estava pesquisando, eu encontrei uma história que eu queria compartilhar com vocês, de alguém que ergueu os olhos e que fez diferença nos lugares onde os olhos dele alcançavam. Um garoto de 15 anos, inglês, na época da Revolução, sai um dia pelas ruas. A cidade está um caos. Revolução industrial, um grande conflito, né? E aí ele sai pelas ruas e ele começa a olhar. Naquele momento de revolução, pessoas marginalizadas, pessoas nas ruas passando fome, uma grande crise se estabelece naqueles lugares. Guerras, homens e mulheres sem esperança. E aí o biógrafo desse garotinho diz que enquanto ele andava, ele descobriu uma causa. Deus deu uma visão daquilo que seria o seu chamado aos 15 anos. E ele chega em casa e diz para os pais: encontrei o grande sentido da minha vida. Há tantas pessoas com fome, há tantas pessoas precisando de esperança, e Deus me chamou para cuidar dessas pessoas. Esse menino é William B. Fuller, fundador do Exército da Salvação. O Exército da Salvação começou nessa época, cuidando das pessoas. Ele está em 80 países, e o grande chamado é, nos lugares onde há guerra, nos lugares onde há dificuldade, eles vão e cuidam das pessoas. Um garoto de 15 anos chega para suas famílias e diz: eu encontrei um serviço para toda a minha vida, já encontrei onde eu vou trabalhar até o resto da minha vida. O biógrafo dele escreveu o último sermão desse irmão, e ele pregou, e ele disse depois da sua pregação: enquanto mulheres chorarem como chora agora, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome como passam agora, eu lutarei. Enquanto houverem homens entrando e saindo de prisões, eu lutarei. Enquanto houver um bêbado na rua, na minha cidade, uma pobre menina perdida na prostituição, enquanto restar uma alma só nas trevas sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o último instante, irmãos. Eu lutarei para que essa realidade não seja aqui, vai permanecer. Eu lutarei para mudar. E aquilo que Deus nos chama é que esse chamado, essa vocação, ela seja aquilo que vai impactar a nossa sociedade. Aquilo que nós temos visto semana
após semana. E graças a Deus que isso tem mudado, porque o chamado não é apenas alcançar as almas das pessoas. Nós entendemos que esse chamado, a nossa contribuição é para orfanatos, é para centros de recuperação, é para lugares onde vai acolher pessoas que estão perdidas sem uma direção. O grande chamado de Deus, a restauração que Ele quer fazer na nossa sociedade, começa com eu, começa com você, fazendo a nossa parte, compartilhando a nossa fé nos lugares onde Deus tem nos colocado. O texto diz: de onde você está, é de onde eu estou, do lugar que eu estou aqui. Às vezes nós temos a impressão que nós precisamos ir para um seminário, que precisamos fazer isso, que precisamos fazer aquilo para poder começar a pregar o evangelho e ajudar as pessoas. O texto diz: não, é de onde eu estou, de onde você está nesse momento. Talvez você tenha 10, 20 anos, de onde você está, pregue, mas talvez você está chegando agora na igreja. Ele está dizendo: de onde você está, você já viu luz o suficiente para levar essa luz às outras pessoas. O chamado é para mim e para você, de onde eu estou, de onde você está, na posição que você está, no lugar onde você está, na escola, no hospital, no trabalho, no meu bairro, onde eu estou, fazendo aquilo que eu faça. O chamado de Deus é para que eu faça a diferença, que eu cuide das pessoas, que eu abençoe as pessoas. De onde você está, o que é que você pode fazer pelo reino? De onde você está, o que é que você pode fazer de diferença na vida das pessoas? De onde você está, o que é que Deus tem lhe dado como visão? Às vezes nós temos criado um mito, uma imagem de que nós só podemos trabalhar no reino enquanto estamos lá do outro lado. E às vezes aquilo que Deus tem nos chamado é que a gente atravesse não um mar, que a gente atravesse a rua, que a gente atravesse o nosso quarteirão, que a gente esteja onde Deus está nos chamando. A partir de onde? A partir de onde você está, na universidade, na escola, onde você está. Qual a visão que Deus tem dado a você? Erga os olhos e veja aquilo que Deus tem colocado para você. Às vezes Deus nos leva para um hospital, e aquele lugar é o lugar a partir do qual Deus vai nos usar. Semana passada o pastor compartilhou essa história, né? Do irmão que descobriu que estava com câncer. E quando ele foi falar com o pastor, eu estou com câncer. Se aí o irmão, como é que está? Meu irmão, eu estou entendendo que Deus está querendo fazer alguma coisa. Deus está no controle e Deus vai me levar para aquele lugar. E quando ele chegou naquele hospital, ele encontrou o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Porque naquele lugar todas as pessoas estavam próximos da morte, desesperados. Ele disse: olha, não tem lugar melhor para pregar o evangelho. Todos estão desesperados. Do lugar onde nós estamos é o lugar onde Deus quer que a gente compartilhe, que a gente cuide, que a gente sirva as pessoas. Do lugar de onde a gente está, erga os olhos e peça para ver aquilo que Deus quer que você veja. Os sonhos de Deus. Nós vivemos um momento urgente. Eu estava fazendo um levantamento de missões. Existem no mundo 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Cristo. É muito trabalho. Como aquele fundador, nós temos trabalho, né, para uma vida toda. Se nós quisermos trabalhar aí, 3 bilhões de pessoas, é gente para compartilhar uma vida toda. Existem Hoje, 700 milhões de pessoas que foram dormir hoje e que não fizeram uma refeição. 30 milhões de crianças e mulheres são vítimas de tráfico humano na Ásia. 800 mil pessoas se suicidam todos os anos. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. E o Brasil é o 8º lugar nesse censo. 300 mil crianças são forçadas a lutar em guerras. A cada 24 horas, 13 cristãos são mortos por causa da sua fé. Quanto a nós,
uma igreja livre, com recursos materiais, com pessoas com inteligência, com capacidade de compartilhar a sua fé e com liberdade. O que nós temos visto? Onde nós temos investido o nosso tempo, o nosso recurso, como tempo passado, o nosso tempo com tantas pessoas que precisam ouvir do Cristo, com tantas pessoas com dificuldades, com ansiedades, com pensamentos suicidas, pessoas solitárias. Apesar das redes sociais, que têm um propósito de aproximar as pessoas, nunca se viveu ou se percebeu tanto a solidão na vida das pessoas. E às vezes aquilo que Deus quer de mim e de você é que a gente apenas tire 1 hora do nosso tempo para visitar alguém e compartilhar do amor que temos recebido dele. Erga os seus olhos e veja aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Se você sentiu um chamado de Deus, ou se Deus te incomodou, eu queria convidar só você a ficar de pé, assim como eu estou, para que a gente diga para Ele que a gente quer mudar essa história, que a gente quer erguer os nossos olhos e conseguir perceber aquilo que é o nosso chamado, a razão da nossa vida, que como William, a gente possa encontrar uma causa para toda a nossa vida, e que Deus seja o centro. Eu queria convidar o pessoal. A gente vai cantar uma música. Enquanto a gente canta essa música, se você se sentir à vontade para ficar de pé, no sentido de assumir com Deus um compromisso, de ir um pouco mais além, e a partir dessa semana, a partir daquilo que a gente tem percebido dos lugares e das oportunidades, que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, que a gente possa compartilhar, que a gente não se acovarde, que não se intimide, mas que a gente seja capaz de viver e morrer pelo Cristo. Vamos cantar?